Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Lu, esse é o Biscoitinho da Sorte Diferentona e bora começar. Esses dias, um amigo meu ficou noivo, né? Fez aqui o pedido de casamento pra namorada e tal. E aí eu fiquei super empolgada por ele, fui mandar mensagem e tal, né? Parabenizar. E eu falei pra ele, cara, é muito legal, casa mesmo, casar é muito divertido e tal. E aí eu me lembrei do meu casamento. Eu tô com meu parceiro, a gente namorou por 9 anos, e aí agora a gente vai fazer 4 anos de casado. Não, meu Deus, 5 anos de casado, 2025 isso. E, enfim, a gente casou mais pela burocracia, porque a gente ia se mudar, né, agora eu tô morando fora e, né, já comentei isso antes. E, enfim, por uma questão mesmo jurídica, era mais fácil casar. Eu acho um pouco o casamento, né, esquisito, que é cara, eu te amo tanto que eu quero envolver o Estado e a igreja no nosso relacionamento. Eu não sei quem disse isso, mas eu achei fabuloso. Enfim, então assim, eu acho o casamento, por uma parte, muito maneiro. Eu acho que traz um ar de seriedade pro relacionamento. Eu fui pega de surpresa porque eu não esperava que eu fosse ficar tão empolgada em casar. A gente se organizou relativamente rápido pra casar, a gente casou, era pandemia ainda, então não teve festa, a gente fez só as pessoas que moravam na casa, que a gente tava morando também. Fomos no cartório, todo mundo de máscara, enfim. Mas a cerimônia foi super fofa, foi realizada por uma juíza de paz, e ela falou super bonitinho, e a gente realmente não tava esperando. Ninguém preparou pra gente o que era casamento. E aí, quando ela falou as coisas, a gente super se emocionou, assim, porque a gente é amigo há tanto tempo. E casar faz todo sentido, não tem nenhuma surpresa. Tanto é que quando eu anunciei pras pessoas que eu ia casar, ninguém surpresa, assim. Eu já tinha tido um relacionamento longo que durante um tempo as pessoas achavam que eu ia casar, então foi um pouco frustrante no passado. E aí agora, quando eu casei, todo mundo tava meio, que bom, pô, que bom que você não frustrou a gente. Mas, enfim, eu acho o casamento muito maneiro, se faz sentido pra você. Eu fiquei muito empolgada com esse anúncio desse meu amigo, porque, de uma certa forma, eu vejo casamento como, um pacto de parceria, sabe? Ainda mais se você mora fora, que é o caso dele também. Eu acho que é um jeito de você, de uma certa forma, ter alguém pra compartilhar as pequenas observações que você faz nessa nova cultura, assim. E tem sido muito isso, eu e meu parceiro, a gente tem vivido muito isso, assim, de fazer pequenas descobertas todo dia, toda semana e tal. E acompanhando o outro faz tudo ficar mais leve, sabe? A gente não sente preconceito, a gente não sente uma série de coisas, porque a gente é esse pequeno clube de casados e vivendo uma nova cultura. Um dá apoio pro outro nas maluquices e nas ideias, enfim. Então tem sido muito bom. Eu acho que o casamento, quando você vê como parceria, é maneiríssimo. E aí, óbvio que eu vou falar um pouco sobre como é que você tem que... Não como você tem que fazer nada, você não tem que fazer nada de jeito nenhum, você faz as coisas como você quiser. Mas, uma coisa que eu fui observando ao longo do tempo, porque inicialmente, eu nunca pensei que fosse casar. Porque da onde eu venho, o casamento significa que a mulher vai ficar em casa cuidando da roupa e do marido e das crianças. E isso nunca fez muito sentido pra mim, assim. Então, de uma certa forma, eu era meio avessa à ideia de casamento. Eu achava que o casamento ia me estancar, me frear e me prender numa parada que eu não queria viver. Então, o casamento, por muitos anos, ele sempre foi pra mim muito problemático. Até porque as pessoas casadas que eu via não pareciam muito felizes, com salvas exceções. E ao longo do tempo, essa percepção foi mudando. Tudo bem que durante muito tempo eu não fazia ideia de quem seria capaz de me tirar da casa da minha mãe, porque eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe. E, ela é uma ótima roomie, sabe? Uma ótima pessoa pra dividir a casa. Depois que ela saiu dessa função de ser minha mãe para ser minha amiga, ficou muito mais fácil, né? Então, parou aquele lance de ela fazer as paradas sozinha em casa, tá sempre... E a gente divide as tarefas, tô com ela
lavo roupa, estendo roupa, ela lava roupa, ela gosta mais de cozinhar, então ela cozinha, eu lavo a louça. Enfim, era realmente uma divisão de tarefas de duas pessoas morando na casa. Não tinha mais essa coisa de mãe e filha, sabe? E então ficava muito difícil pra mim imaginar não morar mais com ela, sabe? Mas aos poucos eu fui realmente me apaixonando pelo meu parceiro e a gente foi... E aí foi isso que eu sentia. Eu sentia vontade de ficar perto dele, assim. Tipo, fisicamente perto dele. E com isso eu comecei a entender por que as pessoas casam e saem de casa. Pelo menos começou a fazer mais sentido, porque eu ficava pensando, gente, não faz o menor sentido sair da casa da minha mãe. Minha mãe é perfeita. Ela é a melhor companhia de todas. E eu e minha mãe, a gente tem muita coisa em comum. A gente gosta muito de ver filme, a gente gosta muito de ver série, a gente gosta muito de jogar palavra cruzada. Então a gente faz muita coisa junto, sabe? Quando a gente tá fisicamente junto. E então, tipo, não fazia o menor sentido realmente sair e deixar de conviver com a minha mãe. Mas aos poucos eu fui realmente percebendo como eu queria também ficar com esse meu amigo, meu namorado e meu marido. Muito bem, então, aos poucos isso foi acontecendo, foi desabrochando esse desejo e tal de casar. E a gente sempre conversou muito sobre a questão financeira, porque a gente nunca teve uma situação estável financeiramente. Agora a gente tá numa situação estável, mas é a primeira vez, assim. Durante todo o nosso namoro, a gente sempre teve que fazer escolhas mais baratas pra gente continuar aproveitando a vida, aproveitando tudo que a vida tem pra oferecer, mas de um jeito mais economicamente viável, né? E eu quero falar sobre isso em algum podcast, mas eu acho um assunto super difícil falar sobre finanças, mas vai acontecer. Em todo caso, então essa ideia foi maturando nesse tempo todo que a gente estava junto e tal, e acabou sendo realizada, finalmente. A gente não fez festa, até porque a gente estava segurando o dinheiro para se mudar, né, de país, então a gente precisava de todo o dinheiro possível. A gente não fez chá de panela, a gente não viu muito sentido, sabe, de fazer chá de panela e tava todo mundo apertado na pandemia, então realmente a gente não conseguiu se identificar com esse movimento. E de uma certa forma foi muita sorte nossa também, porque eu comecei a morar com ele, a família dele, num espaço que era fisicamente possível, sem invadir muito a privacidade de ninguém. A mãe dele, foi sempre muito parceira nossa de apoiar o nosso relacionamento. Então, assim, teve muito fator externo para nos ajudar a fazer o relacionamento crescer e tal. E, eventualmente, quando a gente se mudou, foi a primeira vez morando sozinho, mas a gente já tinha morado junto por bastante tempo, assim. Por pelo menos uns 5 anos do relacionamento. Antes do casamento, a gente já estava acostumado a tomar decisões juntas e tal. A pensar em conjunto. E eu acho que isso é uma parte importante, assim, quando você tá num relacionamento, é legal você ter esse tipo de coisa, assim, de pensar em equipe. Vocês são uma equipe, sabe? E aí, às vezes eu vejo relacionamentos que não fazem muito sentido pra mim, onde as pessoas não querem estar ali, sabe? E isso eu acho que é um bom sinal de que talvez esse relacionamento não seja mais um relacionamento saudável e talvez você não devesse continuar nele. Eu fico pensando, né, tipo, as pessoas estão tão nessa lógica de estudar, arranjar um trabalho, casar, ter filhos, comprar uma casa, que às vezes elas esquecem de investigar se isso ainda faz sentido pra elas. Porque, no fim das contas, você vai mudando, né, como pessoa. E os seus objetivos, obviamente, vão mudar e os seus anseios também vão mudar, mas tem certas coisas que estão tão, sei lá, diagramadas na nossa cabeça, desde tão cedo a gente pensa desse jeito, que a gente nem revisita esse tipo de conceito. É engraçado que eu revisitei o fato de eu não pensar em casar antes e agora, né, tá animadíssima porque eu tô casada. E gostar muito do casamento, porque o casamento não foi nada daquilo que eu temia que ele poderia ser, né? Tipo, esse fim de experiências, esse lugar castrador e tal. E não foi, na verdade... o casamento trouxe pra mim muitas realizações, uma parceria muito boa, muito forte, muito firme e tal. Então eu acho que certas paradas precisam ser repensadas, assim, conforme você vai avançando na sua vida. E a lógica do casamento pode ser uma dessas coisas que você deveria revisitar, repensar e destrinchar melhor, né? Se ela é um desejo, se ela é uma imposição, se ela é uma coisa que você não se relaciona mais, ou se você começou a se relacionar beça e realmente quer casar. Outra coisa que eu acho existe essa indústria casamenteira, especialmente no Brasil. Eu sei que outras culturas também são assim, mas o Brasil eu acho que perdeu muito a mão.
E aí você começa a ter uma pressão muito grande em cima dos noivos, ou então dos pais, ou né, de quem tá pagando, pra realizar uma festa, às vezes, muito grande. E, sei lá, vão ser 5 horas de festa e você vai gastar, sei lá, 100 mil reais pra uma parada que talvez você nem curta, ou você não esteja curtindo, com pessoas que você talvez nem, sabe, se identifique mais, gente da família com quem você não fala, com quem você não concorda. Enfim, eu acho que quando você pensa em casar, você tem que tomar um pouco de cuidado pra não ser levado nessa enxurrada de coisas que as pessoas esperam que você faça. Eu também acho que, em termos de finanças, o casamento, uma festa de casamento, ela pode ser muito pesada só porque ela se chama festa de casamento. E que existem formas de você dar uma contornada nisso. Eu tava vendo a história que foi super trend durante uns meses, acho que foi no começo do ano passado, de uma pessoa, uma noiva, que fez orçamento de cabelo e maquiagem. E aí, sei lá, dava 120 reais. E aí ela fez a maquiagem e foi pro casamento dela, felizona. E aí a pessoa que fez a maquiagem descobriu que ela era noiva. E ficou muito revoltada, porque falou, você mentiu pra mim e tal. Se eu soubesse que era noiva era outro valor, porque a gente dá um tratamento diferente, a gente poderia ter usado um outro tipo de maquiagem e tal. E ela não entendeu muito bem, porque na opinião dela, ela falou, cara, era exatamente o que eu queria uma maquiagem simples, eu não queria ser tratada como noiva, eu não queria pagar como uma noiva. Porque naquele momento eu não era noiva. Eu saí dali e depois eu fui colocar vestido de noiva, etc. Sabe, tipo, não tinha problema nenhum pra mim não ser tratada como noiva. E aí, enfim, foi uma comoção na internet, uma galera ficou a favor, uma galera ficou contra, e aí ficou-se sabendo desses valores diferentes, né, pra noivas e tal. E, enfim, foi uma grande explosão. Eu não tenho uma opinião sobre esse caso especificamente. Eu também sou do tipo econômica, então eu faria provavelmente a mesma coisa, teria feito uma maquiagem simples e depois iria pro meu casamento. No caso, eu nem fiz isso porque era pandemia, mas em todo caso. Acho que cada um sabe o quanto pode pagar. E eu acho um pouco vacilo as pessoas usarem do momento noiva de alguém, né? Um momento de pressão social, fragilidade, um turbilhão de emoções. Gente, organizar um casamento deve ser muito doido, porque olha a logística, sabe? Você tem que ver com o fornecedor, você tem que ver o espaço, tem que ver o clima, tem que ter plano B para se chover, tem que ter lista de convidados. Aí os convidados começam a confirmar muito em cima da hora. Tem gente que deixa de ir. Você paga o buffet por cabeça. Então, assim, tem gente que não vai e aí te deixando prejuízo. Eu acho, assim, que é um projeto tão grande de logística. E, de uma certa forma, eu fico abismada que os convidados não deem o devido valor, sabe? Tipo, hoje em dia não é segredo pra ninguém que é uma coisa cara. Mas fez porque quis. Não, fez porque quis, com certeza. Mas assim, você como convidado, pelo menos, honre a sua palavra de que você vai ou que você não vai. Bom, essa é uma parte. Por outro lado, eu vi um caso que a pessoa ia casar e aí praticamente cobrava a entrada pras pessoas, assim. Tipo, a comida vai ser tal, o valor é tanto, você tem que dar um presente equivalente ou não sei o quê. Gente tentando fazer dinheiro com o casamento. Então, eu acho que também acho que estão levando o casamento para um lado muito doido. Na verdade, eu acho que todas as festas, elas perderam um pouco a proporção e eu acho que as redes sociais têm fundamental ponto nisso. Você vê tanta coisa doida na internet, você vai sendo influenciado aos poucos, e depois de você assistir dezenas de milhares de vídeos, você acha que aquilo é razoável, né? Eu lembro que antes da pandemia era tendência o microcasamento, né? Que era um casamento para menos de 50 pessoas. As cerimônias intimistas. E aí a gente começa a ver artistas fazendo essas cerimônias intimistas também para evitar, enfim, escândalos e tal. Eu, sinceramente, fico na dúvida. Depende, porque, sei lá, quando você é nova, criança, você cresce ouvindo muita coisa sobre casamento, festa de casamento, e você vai para as festas. Como todas, né? Festa de 15 anos também. E você vai ficando encantado com esse mundo. E realmente fica muito lindo, né? Você fazer parte de algo tão especial, em que é o seu dia, etc. Mas eu tenho visto algumas amigas que estão organizando festas de casamento nos últimos anos.
E, cara, pra mim parece tão pesado, assim, sabe? É tanto estresse, é tanta frustração. Eu sei que ela vai se divertir no final, mas assim, cara, você sofre por um ano inteiro organizando a festa pra, tipo, no final as pessoas ainda saírem falando mal da comida ou da decoração. É muito doido. A minha cunhada fez a festa de casamento, né? Organizou e tal. Cara, a festa tava linda, a decoração maravilhosa, a comida impecável. Olha, a gente se divertiu. Pra você ter uma ideia, a gente tem pouquíssimas fotos do casamento. Só as fotos oficiais, sabe? Algumas fotos no final, assim. Porque todo mundo se divertiu tanto que ninguém nem pegou no celular. Então, pra mim, foi realmente uma festa incrível. Mas, cara, ela colocou bastante tempo, bastante energia, bastante dinheiro pra que tudo acontecesse como ela queria. E várias coisas que você não percebe. E aí você começa a ficar prestando atenção, sabe? Eu lembro de uma outra amiga que fez uma festa de casamento e ela falou que a obsessão dela era a unha. Então, tipo, ela gastou muito dinheiro com a unha que ela queria. Ela ficou extremamente obcecada. Gente obcecada pelo cabelo. Fora, cara, tem tanta coisa doida. E assim, eu lembro de um casamento que uma amiga fez e ela... Uma das convidadas estava com vestido, tipo creme. E aparentemente é uma gafe você usar um vestido claro num casamento, por conta de ficar parecido com a da noiva e tal. Nossa, fora que quem já ouviu aquele Se Essa Sogra Fosse Minha, que é um podcast muito divertido, recomendo fortemente. Uma mulher contando a história que a sogra dela foi pro casamento com um vestido branco. Na verdade, tem várias histórias com isso, assim, mas tem uma que é muito icônica, que aí a madrinha foi e derrubou um copo de vinho tinto. Nem tinha vinho tinto no buffet. Ela arranjou um tinto e derrubou na roupa da sogra, pra sogra não aparecer nas fotos. Aí a sogra foi, trocou de vestido, ficou com o vestido ótimo. Bem mais bonito, inclusive. Mas assim, umas loucuras, sabe? As pessoas são muito estranhas com o negócio de casamento. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu tenho uma história também sobre casamento que tipo, me parte um pouco o coração, sabe? Porque a menina tava organizando o casamento, fazendo tudo bonitinho, tentando agradar todo mundo. Ela não tava pagando o casamento sozinha, tinha apoio dos pais. E aí, alguns familiares começam a cobrar coisas, sabe? Pô, tipo, existe toda uma logística, existe toda uma... É um dia super importante pra pessoa que tá organizando, e aí os familiares não respeitam isso, sabe? E querem impor coisas. Eu acho que é de uma falta de delicadeza, sabe? Uma falta de bom senso. Porque, pô, tudo bem, você já casou, sabe? Tipo, geralmente os pais, né? Vocês já casaram, vocês já viveram essa experiência. Deixa a pessoa que tá organizando fazer do jeito dela. Eu acho muito doido essa... Sei lá, se meter tanto, assim. Mas, enfim... cada história vai ser uma. Eu acho que quando você decide fazer uma festa de casamento, se organizar é muito importante financeiramente e tal. E também o objetivo dessa festa, porque, cara, eu... Teve uma amiga da época do meu estágio numa empresa de meio ambiente. Ela não falava com muita gente do trabalho, tanto é que fui eu e mais 4 pessoas do trabalho. Ela não gostava de quase ninguém, porque o pessoal era bem tóxico naquele lugar. Enfim... E aí, ela organizou a festa, deu um super trabalho organizar. A festa tava linda, linda, linda. O buffet era buffet meio de Minas, assim, comida mais raiz. Mas tinha algumas coisas um pouco mais modernas, assim. Olha, mas eu me esbaldei, eu dancei a noite toda, eu comi a noite toda. Eu realmente me divirto muito em festa de casamento. Eu sou muito favorável a festa de casamentos. Por favor, continuem fazendo festa de casamento, é maravilhoso. Mas cuidado só pra vocês não se meterem numa rabuda de, pô, gastar mais do que vocês têm e tal. O que eu achei muito maneiro dessa festa dela é que ela se divertiu pra caramba. Ela chegou na festa, eram, sei lá, 6 horas de festa. Ela chegou, tirou as fotos, né, fez as paradinhas, visitou as mesas, trocou uma ideia. E depois você só via ela se divertindo pra caramba e o noivo se divertindo muito. E assim... Eles saíram arrastados no final, assim. E parece que foi muito, muito maneiro pra eles. Foi a sensação que eu tive também no casamento do meu irmão. Eles também pareciam ter se divertido muito, assim. E ficaram muito felizes que a festa foi tão legal, que todo mundo amou. Então tem essa parte que é legal, né, do final da festa, de você sentir que o dever tá cumprido.
Mas eu não sei, às vezes eu acho que dá pra você dar uma economizada na grana, fazer uma festa menor, uma festa mais intimista, que seja mais a sua cara, fazer um churrasco, sabe? Tipo, talvez não necessariamente fazer uma festa de casamento com todas as métricas de uma festa de casamento seja necessário pra você, assim. Acho que vale investigar os seus desejos e o que você tá querendo atingir, porque também pode ser muito frustrante você dar uma super festa e aí depois as pessoas ficam falando mal da sua festa e você fica se sentindo mal. Ou então você não aproveita nada porque você ficou super estressado, porque algum evento aconteceu. Eu vi alguns casais que, durante a organização da festa de casamento, quase pensaram em se divorciar, né? Tipo, não casar. Fora as várias histórias tristes de pessoas que são abandonadas no altar, que eu acho super cafona. Eu acho que se você tem um problema com alguém, você tem que terminar com a pessoa muito antes disso. Ser sensato, ser honesto, investigar. Porque, bem ou mal, um casamento é uma coisa... existe a justiça envolvida nessa história, sabe? Você tá se juntando com aquela pessoa. Então, eu acho que é uma coisa que você tem que dar uma parada e refletir se realmente faz sentido pra você casar e tal. Você tem que estar disponível emocionalmente pra um casamento. Não é, sabe, não é brincadeira, é uma coisa séria. E talvez as pessoas não levem mais tão a sério hoje em dia, porque existe o divórcio. Mas assim, cara, existe toda um envolvimento emocional das pessoas na coisa, e principalmente na parte da mulher, sabe? Então eu acho que você tem que ser responsável pelo que você tá decidindo fazer com outra pessoa, especialmente no casamento. Mas, de novo, eu acho maneiríssimo casar, recomendo, acho que pode ser uma experiência muito, muito divertida, desde que feita com responsabilidade. Eu acho que existem várias formas de você fazer um casamento, não necessariamente você precisa se render a gastar preços exorbitantes. Você tem que tomar muito cuidado com esse buraco de coelho, essa toca do coelho que você entra, porque quanto mais você pesquisa sobre casamento, mais você pode pesquisar sobre casamento e mais caro vai ficando a sua tolerância também a valores. Às vezes uma banda ao vivo não faz tanto sentido. Às vezes é bom só ter um DJ ou só ter uma música, uma playlist lá. Tem que ficar atento a isso. Eu não sei, eu acho que é muito legal você visitar as motivações que estão te fazendo decidir fazer uma festa de casamento ou não. E o que você espera atingir. E tudo bem se você quiser dar uma festa pros outros, não tem problema. Mas desde que você entenda isso, sabe? Pra poder ficar um pouco mais fácil o processo. Eu não sei, eu particularmente acho muito maneiro o casamento. Eu acho muito maneiro a festa. Eu sou a favor de tudo, mas eu acho que tem que ser feita com muita responsabilidade, assim, pra você não se pegar numa situação chata depois. Agora, casar com alguém, eu acho que esse é um outro ponto, assim. Eu acho que vale muito a pena você identificar bem o relacionamento, entender bem o relacionamento que você tá e... Existem tantos sinais no relacionamento pra saber se você tá num lugar saudável ou se você tá num lugar frutífero. Entre eles, objetivos pessoais, profissionais, onde você se vê daqui a 5 anos, essas coisas todas, elas super se aplicam, sabe? De nada adianta você entrar em um relacionamento com uma pessoa, você querendo ter filhos e a pessoa não querendo ter. Você não necessariamente vai mudar a ideia daquela pessoa. Eu acho que opiniões políticas têm que ser debatidas, eu acho que toda gama de assuntos tem que ser avaliados antes de você entrar num relacionamento pensando que você vai casar e tal. E eu acho até que o próprio pensar em casar é uma coisa que precisa ser conversada, sabe? Porque às vezes um dos parceiros não tá interessado nisso, não quer casar, não se identifica com casamento. Eu lembro de uma amiga que ela comentou comigo há pouco tempo que ela tá namorando, e aí o namorado dela... Eles estavam tomando uma cerveja com os amigos, e aí o pessoal tava falando sobre, vocês casariam, não casariam? Era todo mundo um grupo de divorciados. E aí o cara, que é o namorado dela, falou assim, não, de jeito nenhum, não quero casar nunca mais na minha vida, foi péssimo, não gostei, fui obrigado a casar, foi horrível, bababá. E aí ela respondeu assim, aí ele foi e perguntou, e você pensa em casar? Ela, bom, pelo visto não com você, né? Ai, maravilhoso, um beijinho pra ela aqui, que ela sabe que é a história dela. E aí eu achei muito honesto. Eu falei, pô, a pessoa que está com você acabou de falar que abomina casamento, você vai falar o quê? Você vai mudar por mim? Pelo amor de Deus, gente. E eu acho que é isso, você tem que estar num relacionamento e tem que saber aonde você tá pisando e quais são os seus objetivos e... Ok, tem certas coisas que não vão ser pra ontem, mas assim...
Tem coisa que muda, tem coisa que não muda. Teve a história do Fábio Porchat, que eles terminaram o casamento depois que o Fábio deixou claro que não ia querer ter filhos. Eu acho que isso é motivo muito grande pra conversar e pra realmente repensar cara, você não pode decidir ter filhos só porque a outra pessoa quer, sabe? Filho é uma responsabilidade muito grande, mas também poderia ser outra coisa, tipo, eu quero comprar uma casa, a outra pessoa não quer. O seu dinheiro passa a ser dividido com aquela pessoa. Não é só a sua vida, suas decisões. Você vira um time. E eu acho que, de uma certa forma, tem muita gente que esquece que o casamento, na verdade, você não tá criando uma família, você tá criando um time. E é super importante você avaliar se faz sentido você estar com aquela pessoa e tomar decisões com ela. Mas, enfim, eu acho que, de uma certa forma, por conta de todas essas mudanças sociais que a gente vem enfrentando, o casamento mudou um pouco. E a percepção de casamento mudou um pouco. Ele se tornou uma coisa menos séria, talvez. Mas eu acho que a gente precisa lembrar que ele tem valor legal, né? E que aquela pessoa passa a ser sua responsabilidade. Eu acho que muitas histórias contadas pela Déia Freitas no Não Inviabilize são muito boas de elucidar se você está num relacionamento saudável, que deveria ou não virar um casamento. Eu acho que tem muitas bandeiras vermelhas hoje em dia que mostram que um cara pode não ser uma decisão segura para você. Assim como muitas mulheres também não são uma decisão segura para os caras. Então, assim, eu acho que vale muito bem você avaliar e antes de dar um passo grande como esse, que realmente envolve o Estado e a justiça, eu acho que vale você avaliar se o relacionamento tá saudável e é um relacionamento que você se vê nele por muito tempo. Porque tudo bem, mas existe divórcio. Mas olha o rolê que você vai ter de, tipo, casar com alguém, ficar com essa pessoa, talvez ser financeiramente responsável por ela depois do divórcio. Olha que doideira, sabe? Eu vi vários casos, várias histórias que a Déia conta, super pesadas, assim, de parceiro que, foi praticamente um estelionato, roubou todo o dinheiro e depois pediu divórcio, assim. Usou o dinheiro para outras coisas, enfim. E já vi o oposto, né? Tipo, não só o homem fazendo isso, mas a mulher fazendo isso. Então eu acho que, por conta da convivência, você às vezes acaba criando um ranço por aquela pessoa. Então, é perigoso, você tem que tomar cuidado. Eu vejo também mulheres que acabam se casando e param de trabalhar por causa dos maridos, né? Que os maridos apoiam, não, fica em casa cuidando das crianças, e aí elas fazem isso, e em alguns anos elas se veem presas nesse relacionamento, um relacionamento que não faz mais sentido, e elas não têm liberdade financeira para sair do relacionamento, né? E aí, às vezes, elas saem lesadas, com patrimônio lesado, porque elas não ficam com praticamente nada. Porque os parceiros ajeitaram tudo de forma a deixar a mulher muito dependente. E, enfim, quando ela sai, ela não consegue arranjar um emprego. Bem complicado. Então, assim, eu acho que você precisa entender que um casamento não é só uma ideia fofa e linda e tal. Ele pode realmente impactar na sua vida e nas suas decisões futuras. Existem alguns estudos que mostram que mulheres casadas vivem menos. Mulheres casadas têm salário menor, ainda mais quando elas têm filho. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com para onde você está querendo ir e como o casamento pode ou não te ajudar. Eu, particularmente, acho que o meu casamento está sendo uma boa experiência. Eu tô chegando muito mais longe do que eu esperava chegar e realmente tem muito a ver com o apoio que eu recebo. E é um apoio emocional, é um apoio afetivo, é um apoio financeiro, é uma porção de coisa, assim. É um apoio de mimo e realmente é uma parceria que rola. Mas isso já acontecia quando a gente era namorado, não mudou porque a gente casou. Muito pelo contrário. Eu só tô vendo as mesmas paradas que eu já via. Então, assim, não ache que quando a pessoa casar, ela vai mudar. E eu não tô nem entrando na parte de relacionamentos abusivos, cara. Porque relacionamento abusivo, meu Deus. Se você acha que você tá num relacionamento abusivo, procura ajuda. Existe apoio psicológico, conversa com alguém de fora da sua família, pede ajuda. Isso não é brincadeira. Relacionamento abusivo é muito sério, é muito difícil de sair.
mulheres levam muitos anos pra conseguir sair de um relacionamento abusivo, especialmente em um relacionamento em que elas são financeiramente dependentes. Então, nossa, me dá até aflição de falar disso, assim, porque é uma coisa muito real. Muitas mulheres passaram por relacionamentos abusivos e não percebiam até que elas estavam fora desse relacionamento, e muitos anos mais tarde conseguiram entender o quão abusadas elas estavam sendo emocionalmente, psicologicamente, enfim. O dano ao patrimônio, cara, é muito doido, assim. Eu acho muito pesado. Minha intenção não é puxar esse assunto aqui. Eu tô tentando deixar ele um pouco mais superficial, mas é só pra gerar uma reflexão. Acho que a ideia é mais ou menos essa. Ao mesmo tempo, é falar que, pô, se você tá pensando em casar, pode ser muito divertido, sabe? Se você olhar pelo lado de todas as coisas que você pode fazer com essa pessoa, de como você gosta de conversar com essa pessoa. Eu acho que casamento é um pouco isso também, sabe? Você é meio que se vê conversando com aquela pessoa pra sempre. Não tem só a ver com sexo, mas tem a ver com toda a partilha, sabe? Se é uma pessoa com quem você já gosta de passar tempo, as chances de que você não se arrependa do casamento são muito grandes. Mas, enfim, eu não quero me prolongar muito mais, mas eu achei que valia puxar todos esses pontos sobre casamento e sobre relacionamento que leve você a casar. E pra você ficar atento se as coisas fazem sentido, e também ficar atento se o casamento faz sentido pra você, e se a festa de casamento faz sentido pra você. Mas é isso. Vou ficar por aqui. Meu Deus, falo muito. E eu espero que você tenha curtido. Se você quiser deixar algum comentário, por favor, deixe. É muito legal ler. E, bom, a gente se fala na próxima, então. Obrigadão.